3, 2, 1, gravando. Olá, maravilhosa! Seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Deixa Fluir. Aqueles encontros com trocas maravilhosas que trazem conhecimentos para engrandecer a sua vida e deixá-la fluir mais livre, leve e solta. E hoje, no nosso episódio, nós temos uma convidada super especial, que é a Herta Schwartz. Olha só que nome, hein? Estrategista de marketing, que está aqui, minha querida, né? Porque só trago queridos aqui, se não for para trazer queridos, nem bem. E que temos muitas coisas em comum. Vou deixar ela se apresentar, falar um pouquinho sobre você. E aí, Herta? E aí, minha querida, tudo certo? Tudo certo. Então, Ana, primeiro agradecer, tá, por estar aqui. Já vou adiantando que estou um pouco nervosa. Eu sou mais aquela pessoa low profile, então geralmente eu estou atrás das câmeras. É um desafio e não nego isso, tá? Mas Fico feliz que tenha aceitado o desafio por mim. sim, aceito sim. Vamos chamar que a gente volta. Então, sou a Herta Schwartz, estrategista de marketing, ou consultora de marketing, ou trabalho com marketing, como as pessoas dizem. Só que é aquele marketing focado em métrica, é aquele marketing focado em resultado, e não aquele marketing quando a gente chama de marketing de oba-oba ou simplesmente marqueteira, né? É um marketing raiz, né? É Aquele um marketing que realmente real. trabalha com dados, com Sim. números por trás das coisas. Porque aquilo que a gente não consegue medir, a gente não consegue ver a evolução. Exatamente. Né? Então, eu trabalhei muitos anos em agência publicitária e nessa agência eu passei por vários cargos. Dentre eles, o cargo de mídia, que não é a mídia como a gente vê hoje nesse contexto de mídia social. Era aquela mídia mais onde você lidava com a televisão, principalmente, né? Foram muitos anos, quase 10 anos trabalhando com isso. Também passei pela parte de planejamento, redação. A minha formação acadêmica é em jornalismo. Então, eu herdei um pouquinho essa questão de texto do jornalismo e adaptei para a publicidade, que é onde eu trabalho já há muitos anos. Eu estou aí há praticamente 15 anos de carreira já, trabalhando nessa área. E desde 2018 eu decidi seguir carreira solo. Então foi uma decisão muito estratégica, porque eu percebi que eu já não me encaixava mais naquele padrão de agência. Aquele padrão onde você tem uma função específica e se você tenta dar... não é um pitaco, né? Porque um pitaco parece uma dica solta. Não, quando você olha de uma forma mais estratégica e quer passar alguma melhoria. Aí você não é muito aceita, as pessoas acham, não, ela está querendo o meu cargo, coisa do tipo, e você se sente presa. Primeiro, você está presa porque você está naquele ambiente, aquele espaço. Então, de segunda a sexta, ou sábado, às vezes, você está naquele mesmo ambiente. Por mais que você tenha vários tipos de cliente, né, de vários segmentos, você não tem uma certa autonomia, porque você tem uma função específica na agência. Então, tudo isso foi me moldando para poder sair daquela caixa e galgar novos horizontes. Tanto o meu logo é uma águia, né? E a águia significa justamente isso. Você é livre, você é estratégico, você olha muito bem aquele alvo e você vai para cima com tudo de uma forma estruturada, né? Claro que tem os desafios, os percalços do caminho, mas, de forma geral, sou eu, né? A agência é isso, né? Sou eu que faço a agência, a Schwartz Comunicação e... basicamente é isso. Já é muita coisa. E olha, Complicado. você disse aí que tá nervosa, mas tá desenrolando bem. Então tá vamos. deixando fluir. Herta, conta pra mim. A gente se conheceu num curso do Sebrae, onde você foi convidada para dar uma palestra sobre storytelling, que é uma coisa que você gosta bastante. Me conta assim, o que você faz na área do marketing? Porque o marketing ele ainda tem um estigma, que as pessoas acham que marketing é, hoje em dia, redes sociais. Nossa. E as pessoas elas não sabem o que realmente é o marketing, principalmente quem não tem empresa. Quem tem empresa muitas vezes não sabe, quem não tem sabe pior ainda. Uhum. Né? Não consegue ver o marketing como que ele é realmente. Então, você pode explicar um pouquinho para as pessoas o que é o marketing? A gente tem algumas definições de marketing. Se a gente for ver pelos acadêmicos do marketing, a gente vai ver muito naquela época dos Estados Unidos, quando eles estavam construindo as ferrovias, que você tinha, por exemplo, um produto X aqui, uma maçã, e você tinha que transportar logisticamente aquela maçã até chegar ao destino final e virar uma torta, uma Apple Pie, por exemplo. Então, assim, de uma forma bem genérica, tá? O marketing, ele seria toda essa logística, do produto raiz, né, do insumo, até virar o produto final. Então, toda essa cadeia logística era o marketing. Hoje em dia, para a gente resumir, o marketing ele é você mostrar o serviço ou o produto que você vende e que ele esteja atrelado à sua personalidade. O marketing é isso. Então, se eu não gosto, por exemplo, alhos e bugalhos, né? Eu não gosto de bugalhos e eu vendo bugalhos. Tipo, cara, eu nem entendo sobre aquilo, nem gosto daquilo e estou vendendo simplesmente pelo dinheiro que aquilo me proporciona. É errado? Não é errado, mas você não vai fazer com prazer.
Você não vai olhar assim, caramba, nossa, isso aqui, eu tô, sei lá, me sentindo feliz, eu tô recebendo dinheiro por estar exercendo essa atividade e a minha vida tá muito boa por isso. Não. Então, assim, eu vejo o marketing como algo que, primeiro, o marketing ele parte de você, que é o seu conceito, é o seu storytelling, é a trajetória que você teve na tua vida, é o seu life design, que é, tipo, a forma como você molda a sua vida e as metas que você traça ao longo do caminho. Então, não sei se eu me fiz explicar muito bem, mas o marketing ele é muito mais do que uma mídia social, ou do que você ter um site, ou sei lá, ou você postar 144 caracteres no X ou no Twitter, enfim. Então, o marketing, primeiro, ele parte de você entender quem você é enquanto conceito, e você externalizar isso através da sua empresa ou através da tua imagem pessoal. Isso, para mim, é o marketing. No caso, por exemplo, a rede social ela é uma ferramenta do marketing. Perfeito, né? É isso mesmo. E aí o marketing ele é muito mais abrangente, é a sua mensagem no mundo, a sua voz no mundo. Perfeito. Resumiria assim, exatamente, é uma ótima definição. O marketing é a mensagem que você deixa e que você passa para o mundo, é exatamente isso. E aí o marketing ele precisa ser assertivo, né? Sim. Então, só por essa tua fala, a gente já percebe que o marketing ele tem que estar alinhado com quem você é. Porque como que você vai ter uma mensagem para passar para o mundo se você não acredita naquela mensagem? E aí vem a psicóloga perguntando, como que você pode dizer quem você é se você não sabe quem você é? Você não pode. Simplesmente você vai despejar um monte de coisa que não ressoa com a tua verdadeira vibe, com o seu ser, com o seu conceito, e não tem a ver com a tua história, teu storytelling. Eu não lembro agora, isso já faz alguns anos, mas teve uma história, acho que era uma sorveteria, se eu não me engano, que você lembra dessa Aconteceu, história? sim, sim. Que eles criaram uma narrativa, criaram uma história fake, Sim. dando a explicação de como surgiu a marca e tudo, e que depois foi descoberto que tudo era mentira. É uma história, e hoje em dia isso é muito usado ainda, né? É uma falácia que você usa para poder pegar e cativar aquele público-alvo que você decidiu como sendo o público que vai consumir aquela marca. Então, sim, foi uma gelateria que criou isso. Então, contava a história do nono, que veio da Itália, que ele pegava a neve, né? Em tempos de escassez, ele pegava lá a neve, sim, tem épocas que neva na Itália e tal, e ele pegava, ele misturou com frutas e criou uns sorvetes, assim, diferenciados. Pronto, trouxeram essa narrativa, aí esse nono, né, que é avô em italiano, veio pro Brasil, aí a família foi criada, aquela coisa toda, e os netos tocaram esse barco. E aí tem, não vou comentar o nome da empresa, tá? Até rolou processo, rolou umas coisas assim, que os consumidores se sentiram enganados, e de fato eles foram. Então aí vem uma questão muito da ética, né? Até onde vai o storytelling fake, né? Algo que é criado criado para o mercado, para vender, e essa decência, a honradez que existe na marca. Então, isso não foi visto com bons olhos. Até então, a história funcionava, mas depois, quando perceberam que estavam sendo ludibriados, né, o consumidor, aí deu problema. Aí chama o CONAR, né, e tal, é complicado. E, por exemplo, hoje em dia, como que isso ainda funciona? A gente tendo acesso a tantas informações, as empresas ainda aplicam isso? As empresas, elas ainda aplicam isso. A gente, de certa forma, aplica também, né? Porque todo mundo quer contar a sua história e a gente, muitas vezes, busca maneiras de florear aquela história. Isso é um fato, né? Só que uma coisa é você contar algo, vamos dizer, um pouco mais superficial. E outra coisa é você chegar num palco, ou numa rede social, ou num site, qualquer coisa do tipo, e colocar ali um monte de mentira, coisas que realmente não aconteceram. Tem um caso muito famoso que é da Bel Pesce. Da Bel Pesce já tem alguns anos isso, mas foi, eu diria que um dos primeiros casos da era moderna, né, eu digo assim, dos últimos anos, onde uma pessoa falou coisas que não eram 100% mentira e, obviamente, também não eram 100% verdade. Tipo, eu fui para os Estados Unidos e fiz um curso lá, eu tenho graduação nisso, naquilo outro. E aí teve um youtuber que foi pesquisar sobre isso e ele viu que, de fato, ela fez alguns cursos nos Estados Unidos no área X, mas não eram equivalentes a uma graduação. Foram, tipo, cursos de verão, aqueles cursos summer, entende? E a gente recentemente viu uma questão disso, eu digo a gente, porque a Herta também é minha amiga pessoal, e a gente já trabalhou na Disney, né? Inclusive, a gente tem um treinamento na área, e aí nos foi apresentada uma pessoa com um determinado como certificado. Sim. E eu falei assim, Herta, eu nunca vi esse certificado lá. Você já viu? Lembra dessa história? E aí eu falei, também não vi, mas vamos pesquisar, né? As coisas vão evoluindo. E a gente pesquisou. E o resultado... Que o certificado não é diretamente Disney, Exatamente. Né? Então, isso é um floreio, mas para a narrativa dessa pessoa, talvez seja importante, ou seja, a cereja do bolo, mas para o consumidor, isso não é tão bacana. E aí é importante a gente também questionar o que é floreio e o que é falácia. Sim. Não é mentira, mas é uma falácia.
Porque, veja só, quem conta um ponto, quem conta um conto, aumenta um ponto. Você aumentar um ponto é uma coisa, agora você dizer que uma coisa é sem ela Sem ela ser, ser, aí já é forçar a barra e isso não é ético, né? Então não. já entra em outro aspecto, de fato. Mas acontece ainda, tá? Tem marcas. Só que o consumidor hoje em dia é incrível, né? Porque você tem tudo na palma da tua mão, mas ao mesmo tempo você ainda é desatento. Então, e você deixa passar muita coisa, porque a mídia, eu tô falando mais agora da mídia nesse meio digital mesmo, tá? Não mídia social em si, mas a mídia do digital. Ela tenta empurrar algumas novas verdades. E aí todo mundo acaba entrando naquela vala comum, mas quando você tem um pouco assim de tino, você para pesquisar, você vê que não é aquilo. Então, assim, não é um conselho nem nada, mas assim, algo que eu pratico para mim. Eu não me deixo afetar ou não me deixo encantar pelas coisas que eu vejo aí, principalmente em mídia social, tá? Aí entra num ponto. Eu sou até um pouco avessa à mídia social. Eu sou uma pessoa que, apesar de trabalhar com marketing, né, ser um estrategista, eu não sou muito fã de Instagram, por exemplo. O Facebook eu gosto, o Meta, né? Eu gosto bastante mais para criar campanhas que sejam direcionadas ali, que eu tenha as métricas, que eu saiba exatamente quem é o público que eu quero atingir e dar o resultado para o meu cliente. Mas, pessoalmente, eu não gosto de Instagram. Não gosto mesmo, assim. Eu não tenho receio de falar, porque o marketing ele é tão vasto que eu entendo que tem outras áreas que, para o meu modelo de negócios, funcionam muito melhor. Então, por exemplo, você fazer anúncios no Google Ads para um cliente que está querendo que o cliente dele já vá ali para compra ou para uma conversa final para poder comprar ou adquirir um serviço. Aí eu já boto ali estratégia tal, meio, fundo de funil, já funciona. Muito melhor do que o Instagram. Você criar conteúdo, você se consumir. E fora isso, ainda tem outras questões que vêm... inclusive, a gente vai ter uma novidade sobre isso, né? Esse assunto de Sim, Instagram podemos falar específico. aqui. Para quem não gosta de falar, eu tô falando até um bocado, né? Mas o grande lance é você não se agredir sem ter, primeiro, Sim. aquela desenvoltura, sem ter vontade e muitas vezes sem conseguir estruturar a tua mensagem de uma forma que ela dure 30 segundos, 15 segundos, 1 minuto no máximo para passar a tua mensagem. Então, isso é complicado, isso é uma dor muito forte. Inclusive, é uma dor que eu tenho, porque eu gosto de falar, né? Apesar de ser um pouco, não sei se a palavra é tímida, mas assim, um pouco reservada nessa questão de câmeras e tal. Mas eu tenho um conteúdo para falar e eu me sinto muito melhor em passar esse conteúdo ou presencialmente ou através de um blog. E aí eu acho que a formação em jornalismo, ela grita em mim. Então eu sempre gostei muito de escrever. Então Ninguém escolhe a profissão que escolhe por acaso. Fato. Né? A gente está sempre no lugar que a gente precisa estar, que o nosso coração nos leva. E quando a gente não está nesse lugar, no nosso lugar de força, no nosso lugar correto, dá bug, né? Dá alguma coisa sair do eixo. Verdade. Uma pane no sistema total. Aquela sensação de, cara, eu tô deslocada, o que é que eu tô fazendo aqui? Meu Deus, tipo, tô só vivendo, sobrevivendo, não tem nada aqui que me dê um prazer real, sabe? Algo que faça brilhar meus olhos, algo que me cause aquela alegria, empolgação, energia no dia a dia. Não tem. Aí você vai repetindo o ciclo, a vida repete, repete, e aí você fica vivendo de passado. Ah, o saudosismo, ai, como era bom quando eu fazia tal coisa. Cara, tipo, procura uma coisa na tua vida, no hoje, que você se sinta feliz e satisfeito. Não fique se agredindo, entende? Para estar numa mídia social. Eu mesmo, se você entrar no meu Instagram, eu devo ter 263 pessoas lá que estão me seguindo. Sigo umas 300 e poucas. Sigo entre aspas, né? Estão lá para seguir, mas tem conteúdo ali que eu nem consumo mais. Enfim, tem que fazer uma limpa, né? E também eu tenho 2 posts. E um deles fala sobre esse meu desafeto pelo Instagram. Tá lá. Eu tenho 2 posts só. Então, assim, se eu fosse depender do meu Instagram para conseguir cliente, para minha função de estrategista de marketing, eu estava perdida. Só que tem outros meios. Então, assim, uma coisa que eu procuro sempre dizer até para os meus clientes não entra nessa vala comum de achar que Instagram vai resolver teu problema. Não vai. Primeiro, você está disposto a botar sua carinha lá no Instagram e aparecer e dar o teu recado. Segundo, você é uma pessoa que sabe muito bem quem você é. Primeiro, tem todo um trabalho psicológico, né? Sim. Isso cansa muito. Porque se trabalhar, se conhecer, é desgastante. Porque você vai olhar para coisas que você não quer olhar. Você vai olhar para sua ferida, você vai olhar para sua sombra, você coloca a luz na sombra. É igual aquela história, quando você tá varrendo a casa, você fala assim, ai meu Deus, não sei onde tapar. Leva um tapete e bota sujeira embaixo. Então, quando você vai se conhecer, você vai fazer o quê? Você vai justamente levantar o tapete e olhar aquela sujeira ali. Para limpar, para decidir, igual arrumar o guarda-roupa. É cansativo, que você vai ter que fazer uma triagem, o que é que faz sentido para você hoje, o que é que não faz mais sentido, né? Então, assim, se conhecer dá trabalho, porém, é muito gratificante. Exatamente.
E eu acho que esse processo desse, vamos dizer assim, do autoconhecimento, ele tem que vir em etapas. Sim. E ele tem que ser algo... Tem que ser algo constante na sua vida. Sim. Eu sei que nem sempre funciona assim, eu não tô falando também que eu funciono assim, não, tá? Eu só tô falando que eu sou uma pessoa que tá procurando sempre esse desenvolvimento pessoal, através da leitura, através da conversa, através de me colocar em situações... Tem até um caso que talvez seja interessante. Vou até mencionar aqui. Me colocar em situações que não são situações ali do meu dia a dia e que me deixam confortável. Então, vou soar meio estranho, vai soar estranho o que eu vou falar. Mas eu tenho uma grande amiga, a Polly, beijo. Então, de vez em quando a gente sai do trabalho, né, que é um dos clientes onde eu presto consultoria, e a gente vai num supermercado que tem famoso e tal, e a gente vai ali aqui pelo Farol tal, e fica, a gente senta e começa a conversar sobre a vida e tal. E aí, eu me exponho a algumas situações ridículas. Do nada, eu dou um pequeno grito, assim, eu chego, eu dou um grito assim. Aí ela, da primeira vez, olhou assim pra mim. Aí eu digo, não, pô, é pra desenvoltura, vamos aí. Tipo, tem um monte de gente passando aqui, o povo não me conhece, eu também não conheço as pessoas. E eu quero me expor aqui ao ridículo. Eu quero me colocar numa situação controlada. Qual o intuito? Pronto, ótima pergunta. O intuito é porque eu gosto de me colocar em situações que não são muito confortáveis. Eu não tô agredindo ninguém, eu estou me desafiando. E aquela pessoa ali que na minha concepção, né, eu já conversei com ela e tal, eu sei que ela tem algumas travas, e aí eu me coloco como exemplo. Cara, eu vou lá e me destravo. E aí eu dou esse... Ela olha assim, que é isso, Herta? Eu disse, né? Só pra se acostumando. E aí serve até como uma barreira, tipo, cara, quem quiser colar junto, vem junto, que eu tenho essas coisas meio doidas de vez em quando. Quem não quiser, tá tudo certo. Eu não quero ninguém muito normalzinho do meu lado, entende? Não gosto. Eu gosto de pessoas que olhem assim, pessoas e empresas que olhem e digam, cara, eu tô aqui num senso comum, como é que eu posso me diferenciar? Ou como é que eu posso pegar e extrair aquilo que eu sou de fato e colocar de alguma forma no mundo? Faça isso, entende? Mas a criatividade é disruptiva. Você não As tem coisas- como ser criativo se você for mais do mesmo. Não dá. Então, assim, Porque a criatividade é justamente sair da caixa. não dá, cara, você pegar todo mundo, toda empresa tem que ser assim, assim, assim. Eu entendo, tem vários, vamos dizer, gurus, e não tô falando guru no sentido negativo, mas tem que separar, né, o tal do joio e do trigo. Mas você entra no Instagram, por exemplo, o que mais tem é um monte de gente da área, tal, que tem trocentos bilhões de seguidores, falando 1000 coisas que você tem que postar 3 vezes ao dia. Tem que postar, sei lá, um story por hora, então 24 stories. E por aí vai. Cara, eu não concordo com isso. Eu sou estrategista de marketing. E como eu falei, marketing não se resume à mídia social. O tempo a gente tem que tentar dividir da melhor forma possível. Eu sou uma estrategista que eu gosto de estar junto do meu cliente. Claro que eu não estou lá todo dia, né? Senão eu estava trabalhando em escritório fechado. Mas eu tenho meu home office, eu trabalho. Algumas vezes eu estou também em coworkings. Faço muita reunião, principalmente em restaurante, adoro. Sentar para comer, tomar um cafezinho, um sanduíche, acho massa isso. Com cliente e sozinha também. E muitas vezes, pelo menos uma vez por semana, a maioria dos clientes, eu tô lá. Então, eu gosto de ver o movimento, sabe, movimentação mesmo. Eu tenho um cliente na área de varejo, vende móveis de escritório. E eu gosto de estar lá, porque eu quero saber se tem mais pessoas entrando na loja. Eu quero saber como que o consultor de vendas está se comportando. Eu quero saber se aquela campanha que eu criei no Google Ads, ela está se convertendo na realidade. Então, assim, eu não ofereço um pacote onde eu digo, vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Não, eu acho que isso limita muito. Eu gosto de estar junto e eu olho, às vezes, coisas que eu posso ajudar a sanar e eu me coloco à disposição. E aí entra no outro aspecto, né? Tipo, pô, mas isso não é se doar demais e tal, e você tá fazendo um serviço de graça. Não é sobre o serviço de graça, é sobre essa necessidade que eu tenho de agregar, de estar junto, de me desenvolver e de ajudar a desenvolver pessoas que estão ali do meu lado. Então, quando eu digo que eu sou estrategista de marketing, vai muito além de trabalhar com marketing, ou de fazer um site, ou de cuidar de uma mídia social. Porque eu acho que o nome estrategista já diz tudo. São estratégias, não é só o marketing, porque o marketing ele é muito abrangente, na Sim. verdade. Né? É como você acabou de falar. Você tá vendo, você faz o anúncio, mas você também vai ver se aquele anúncio converte. Mas o anúncio ele não converte só por si só. Mas ele tem todo o trabalho. Você tem o cara, ou a pessoa, o cliente, entra na loja, você tem que ver se a pessoa que atende está dando correspondência ao Sim. serviço. Então, isso também é uma parte de marketing. Você tem que ver se o produto realmente está condizendo... meu Deus, chega! Você tem que ver se o produto realmente está condizendo com o que está sendo anunciado, está condizendo com tudo aquilo que o vendedor está fazendo. Então, para você ser estrategista, você tem que ter uma visão global. A estratégia, ela requer uma visão global. Isso é uma coisa assim, que eu converso muito sobre a questão de que
logo quando a gente começou a empreender, assim, eu não, mas logo quando o Mário começou a empreender, ele queria que todo mundo fosse empreendedor. Ele disse, mas essa pessoa podia ganhar dinheiro com isso, podia ter a empresa dela. E eu falei assim, Mário, você precisa entender que nem todo mundo tem a visão empreendedora. Porque para você ser um empreendedor e crescer, você também precisa entender que precisa sair do operacional. Sim. Enquanto você está no operacional, você muitas vezes está sobrecarregado. E aí vem o nome estrategista de marketing. Você está no estratégico. Você está ali onde você está olhando tudo, você está vendo tudo, onde você está criando soluções. Então, ser estratégico é o que um bom empresário ele tem que ser. Sim. Porque o empresário, se ele estiver ali no... Assim, usando uma expressão muito comum, no chão de fábrica, trabalhando, ele não consegue ver o todo, ele não consegue ver novas perspectivas de crescimento. Né? Então, acho assim que o nome... Você não é uma marqueteira, você é uma estrategista de marketing. Isso. Perfeita essa colocação. É exatamente isso que acontece, Ana. Então, não quer dizer que eu não passe por dificuldades, tá? Porque eu tenho uma pequena empresa, eu tenho freelas, né, pessoas que colaboram quando a gente tem algum projeto específico, aí eu vou lá e contrato essas pessoas para aquele projeto específico. Se vier a calhar a pessoa me ajudar em algum outro projeto, né, ser contratada, ótimo também. E não é só uma pessoa, tem 2, 3, depende da situação. Mas é aquela coisa, muitas vezes eu estou no operacional, por exemplo, uma área que eu gosto muito, e aí eu não abro mão, sabe? É trabalhar o branding da empresa. E aí eu falo do branding desde a concepção de quem eu sou, enquanto dono, um pouco, né? Que a gente acaba trabalhando isso. Mas muito mais de quem a empresa é. Aquela coisa que a gente vê, vou falar assim em termos mais antigos, visão, missão, valores e tal. Só que de uma forma, uma roupagem de storytelling, uma roupagem com essa missão, visão e valores, a gente pode colocar como propósito, você entender quem você é enquanto empresa, ou melhor, quem a empresa é, quem ela atende, qual a linguagem que eu me comunico, como que é esse tom, ele é mais formal, ele é informal, a empresa fala gíria, não fala, como que ela se posiciona, né, no material de comunicação dela, como que é a questão não só da identidade visual, não só a logomarca, né, o logo em si, mas toda a comunicação, como é que ela se comunica no geral. Para quem ela se comunica, em quais canais ela vai estar inserida? É porque eu tenho tecnologia que eu tenho que estar em todos os canais? Não. Tem muita marca que não vai ter, por exemplo, não, pra gente não é interessante ter um site, que eu acho que para todo mundo é interessante ter um site, viu? O site é a peça fundamental, vamos dizer assim, é a sua casa na internet. Então, não vai porque nessa... é realmente seu terreno. Exatamente. Se você constrói tudo no Instagram e um dia o Instagram decide fechar, acabou-se, fechou a porta, tchau, e você perdeu tudo. Exatamente. Da mesma forma, se o YouTube decide, sei lá, de repente, ou deu um bug aí no YouTube e tal, e aí você fica 3 dias ali sem conseguir acessar, dependendo, né, da situação, quantos R$1.000 ou quantos milhares ou milhões de reais você não tá perdendo ali? Então, assim, o site não, cara, é a tua casa, sabe? E aí eu vou entrar em assuntos, mas pode dar um problema sei lá, na hospedagem, no domínio. Não tô falando dessas coisas, exceção à regra, né? Sim. Tô falando mais assim, o que a gente puder centralizar. Decide. Exato. Estratégia. O que você conseguir centralizar, que seja seu, o faça. É tanto que tem muita influência. E eu tô falando de influência, essa galera que tem milhões de seguidores, que tem seus próprios aplicativos, suas próprias plataformas, né? Porque não fica mais à mercê de algoritmo, de mídia, de seu ninguém. Então, assim, para vamos dizer, o consumidor, assim, os réis mortais, nós, né? Tipo, isso não é ainda tão viável porque é uma coisa que é cara, tá? Você tem que ter uma equipe para manter, você tem que ter equipamento, você tem que ter servidor, você tem que ter, enfim, a tal da nuvem, é muita coisa que está envolvida. Mas, assim, em termos gerais, um site já resolveria o problema. Sim. Inclusive, tem o meu site, se quiserem acessar, tem lá uns conteúdos lá no meu blog, como eu falei, eu gosto de escrever, tem lá o passo a passo do meu método, né? Porque eu tenho um método, então, assim, nada é trabalhado assim do nada. Eu quero uma marca, criei uma marca para mim. Tipo, não, cara, sim, eu vou criar a marca, mas vamos lá. Tem conversa antes, tem reunião, tem eu entender quem você é. No caso de ser online, a gente tem uma primeira reunião, que é um primeiro contato, que é para você possa olhar para minha carinha, eu olhar para sua carinha também, para ver se rola um match, né? Um rapport. Tem que rolar um rapport, porque senão vocês, vou contratar aquela profissional, não me identifico com ela. E aí? Como que eu vou criar uma marca para você se você não se identifica comigo ou vice-versa? Sim. Né? Se eu olho assim, eu digo, não é o perfil de cliente que eu quero. Não, cara. Sabe? Porque, talvez as pessoas elas não entendam a profundidade da coisa. Porque, assim, e é muito interessante. Eu estava conversando com a minha mãe, né? O Mário às vezes faz umas perguntas engraçadas. E ele perguntou assim, você achava que a sua filha estaria como ela está hoje? E a minha mãe respondeu assim, eu nunca achei que ela ia ter filhos. Essa foi a resposta da minha mãe. E eu fiquei pensando, que imagem eu passava para as pessoas?
Porque eu já ouvi algumas coisas assim, umas tias dizendo... Eu adoro, né? Os elogios que você fica em dúvida se é um elogio ou uma crítica. A minha tia dizendo assim, eu nunca achei que você seria uma boa mãe. Aí eu, isso foi um elogio? Dizendo que eu sou uma boa mãe? Ou dizendo que eu era uma Pois pessoa é, perdida? Eu estou em dúvida? E aí, às vezes, a gente não tem noção da imagem que a gente passa para o outro. sim. E aí, o seu trabalho é muito delicado, porque é constituir essa imagem que o outro vai ver. Entendeu? A gente, como marca, a gente não se vê como marca pessoal. Não, Esse é o problema. A gente precisa começar a se ver como marca pessoal. Nós somos, de certa forma, uma empresa. Nós estamos vendendo sempre a nossa imagem, seja para o seu esposo, para sua mãe, para seu filho. Você está vendendo a sua ideia, a sua verdade, o seu direcionamento. Sim. Então, quando você não se vê como uma marca pessoal, como você não se preocupa com a comunicação que você tem, de você para o outro, que o outro entende sobre você, isso é muito delicado. Porque é como eu disse, tipo, eu nunca achei que eu passasse para os outros a ideia de que, sei lá, na minha visão, eu não perguntei, elas não disseram com essa palavra, mas a sensação que eu tenho é assim, as pessoas me achavam porra louca. É muito tenso isso, né? Né? Que acharam tudo que eu não ia ser, que eu não ia ser mãe, que se eu fosse mãe eu não ia prestar como mãe. Por que elas viam isso em mim? Como eu sinalizava isso, né? O que tinha em mim que sinalizava essa coisa, né? De mãe louca, sei lá. Cara, é tão interessante que você está colocando, Ana. Eu pensei aqui agora que existe, vou chamar, sei lá, uma força, algo que move a gente. Ela pode falar de motivação, de propósito. Eu não quero usar nenhuma dessas duas palavras. Mas, assim, existe um algo dentro da gente que é você um fogo, uma chama, enfim, whatever, né? Uma força motriz. Uma força motriz, vai. Algo nesse contexto. Que só a gente sabe. Sim. E parece que chega um momento da vida que aquilo vai ser ativado, sabe? É como assim, aquele foguinho existe ali, mas em algum momento ele a labareda vai subir um pouquinho, e em algum outro momento da vida, aquilo realmente vai pegar fogo topado. Isso é bom, né? Pegar Sim. fogo no sentido muito positivo. Eu vou dar um exemplo, tá? E aí a gente já está entrando numa área que nem vai muito do marketing, mas é bacana falar sobre isso. Eu adoro conversar sobre desenvolvimento, sobre esses pensamentos que vêm na cabeça assim meio que do nada. Então, eu lembro quando eu tinha 15 anos de idade, tipo, tô com 40 agora. Então, naquela época era muito legal, tipo, assistir Cavaleiros do Zodíaco. Aí saía da escola, tipo, à tarde, aí ia brincar com a galera na rua. Os meninos lá eram menores do que eu e tal, a gente brincando na rua. E eu ficava jogando muita bolinha de gude, chimbra, né? E aí, uma vez, uma tia minha chegou assim, olhou na porta. E eu era assim, eu não tinha muito... Não pensava em muitas coisas da vida. Era meio, como dizer assim, meio que maloqueirinha, de certa forma. Parecia que eu não queria nada da vida. E ela uma vez olhou assim pra mim na porta, e os vizinhos passavam e tal, e ela falou bem alto, assim, me matou de vergonha, né? Só que ela nem se ligou que eu tava ouvindo, enfim. Eu lá, agachado lá, jogando chimbra e tal. E aí ela disse, isso aí não vai ser nada na vida, vai se formar na Universidade da Chimbra. Cara, eu vi aquilo, sabe? Aquilo bateu tão forte em mim, assim. E, não sei, foi algo como... Eu já me sentia meio que um nada. Tem toda uma história, um contexto de vida e tal. Eu já não me sentia aquela pessoa tão segura. Ela era muito frágil, muito insegura. E aí eu ouvi aquilo e fiquei com aquilo. E aí eu tive, né, por outro lado, eu tive outra pessoa que foi uma outra tia que sempre me botou muito pra cima. Enfim, os anos passam e tal. E aí eu lembro quando eu fui, na minha graduação de jornalismo, quando eu fui receber lá o diploma, que é fake, né? Vai aquele canudo, bota como se tivesse o diploma ali, enfim, whatever, tal. Aí eu fui receber, essa minha tia tava, as duas, né, estavam lá no público. E aí eu lembro que eu peguei o canudo. E aí entra aquele sentimento meio dúbio, na cabeça assim. dela. Não, aquele sentimento duplo, assim. Por quê? Porque eu sou muito grata a ela também. Não só por esse incentivo que ela acabou me dando, mas, assim, por toda a questão da criação. Tipo, né, eu perdi minha mãe muito cedo e, tipo, querendo ela ou não, ela cuidou de mim. Então, assim, eu tive um lar, sabe? Assim, não foi perfeito. Mas, assim, tá muito longe de ter sido imperfeito. Era o que tinha que ser, né? Como diz a história. E eu peguei aquele canudo e duas pessoas ali, uma que me botou muito pra cima e uma que me botou muito pra baixo, mas que cuidou de mim de certa forma. E aí eu peguei aquele canudo, levantei, eu disse, apontei assim pra ela e disse, esse vai pra você, viu? E aí tem dois sentimentos no meio, né? Tem um sentimento de, pô, tu falou que eu não ia ser porra nenhuma. Se eu fosse campeã da Chimbra, por exemplo, é da hora, né? Mas assim, né? Ela olhou, tipo, tá aí, me tornei alguma coisa, sabe? E vai pra você, que é um tapa de luva de pelica, e ao mesmo tempo é pô, muito obrigada. Sim. Muito obrigada por ter cuidado de mim. E eu sei que isso aqui você faz parte também. Sim. E a outra que me entregou o canudo, tal, botou o anel no meu dedo e tal, que era um anel super... Era um anel que ela tinha lá e botou só pra simbolizar, né? Enfim. E cara,
tudo na vida é muito dúbio, eu acho, sabe? Eu acho que é muito complicado a gente se definir só como uma coisa ou querer ser só o positivo e esquecer que a gente tem um lado negativo também, sabe? E daí o marketing tem a ver com isso. Tipo, claro que eu vou enaltecer o que eu tenho de positivo, Sim. mas ao mesmo tempo meus clientes sabem as minhas falhas. Eu não fico dizendo, pô, eu sou a boa do marketing e tal e faço tudo certo, não. Eu já tive meus momentos de vaidade. Mas, cara, é relacionamento humano. Eu erro pra caramba. Eu digo assim, e quando eu erro, eu procuro melhorar. Sim. E quando eu tô de saco cheio também, eu digo, pô, eu não quero mais. Eu chego pro cliente e digo, ó, quando finalizar esse contrato, eu não quero mais trabalhar com Instagram. Né? Eu falo de uma forma mais suave, mas meus clientes sabem que eu não gosto de Instagram. Eles sabem, todos eles sabem. Com alguns eu ainda estou no contrato e eu preciso cumprir o contrato. Finalizando, é algo que eu não quero porque me agride. Então, entende? Eu sei as minhas verdades, eu sei até que ponto eu posso ir, quando eu devo frear, eu sei agradecer aquele professor que na época da faculdade também falou que, sei lá, falou que eu não ia ser muita coisa na vida, ou que não me dava uma ajuda, e eu sei o quanto ele cobrou de mim, e me cobrou aquele exercício X, que eu tive que fazer, e depois ele me aplaudiu porque disse que ficou muito bom e pediu meu trabalho para poder apresentar para as outras turmas. Então, cara, eu agradeço a todo mundo que passou assim, sabe? Sim, essa questão do lado bom e lado ruim, na verdade, não existe sombra se não existe luz. Se está tudo no escuro, não tem sombra, porque está tudo no escuro. Pois é. Então, a gente precisa da luz para ter sombra. Os opostos, eles são complementares. Eles existem e vão sempre existir. É o yin e o yang. Não existe ninguém 100% bom, nem existe ninguém 100% mal. O que existe é o lado que você quer focar. Sim. Né? Então, assim, isso que você trouxe foi muito interessante, que me lembrou uma história. Eu formei uma pessoa no polidense, foi uma pessoa que eu ensinei, que começou o polidense comigo, que fez formação no estúdio, deu aula no estúdio, e aí quando saiu, virou as costas e fez de conta que eu nunca existi na vida. E aí, um dia, no dia dos professores, eu falei assim, eu vou agradecer a todo mundo que já passou na minha vida e já foi professora do estúdio. Porque não é sobre o que fizeram comigo, é sobre o que eu faço com o que fizeram comigo. Sim, é o segredo. Exato. Então, e sabe o que foi sabe qual foi a resposta? Tire a minha foto, senão eu vou lhe processar. Caramba. E aí eu falei assim, cara, eu estou agradecendo. Que dor essa pessoa tem que um agradecimento para ela é tão difícil de aceitar. E aí a gente também precisa entender o que é do outro e o que é nosso. Porque era daquela pessoa a incapacidade de receber. E não é porque ela é incapaz de receber que eu tenho que me amargurar, que eu tenho que virar uma pessoa dura. Então, a gente precisa olhar e dizer assim, qual o lado que eu vou focar? Porque eu podia ter ficado assim, essa pessoa é uma pessoa ingrata, é uma pessoa não sei o quê. Simplesmente eu disse, não tem problema. Eu tiro. Que pena que você não consegue receber nem sequer um elogio. Obrigada. De qualquer forma, muito obrigado pelo tempo que você ensinou aqui. Pesado, viu? Mas a gente precisa entender, e acho que isso daí é um grande problema na sociedade. As pessoas, elas tomam muito tudo pelo pessoal. Né? Você falou da tia, acho que todo mundo tem uma tia que traumatiza a gente, né? Você falou da tia, quando eu era mais nova, eu era meio rebelde. Mas eu era rebelde porque eu perdi o meu pai com 5 anos. Eu perdi o meu pai logo depois que a minha mãe estava no hospital e fazendo uma cirurgia de emergência e logo depois o meu pai faleceu. Então, assim, eu acabei sendo uma criança um pouco rebelde por causa disso, com medo da perda. E eu externalizava isso na agressividade, porque crianças, elas não sabem externalizar as emoções, a gente precisa ensiná-las a externar as emoções. E aí, o que fazia? A minha tia chegava para minha mãe e dizia assim, essa menina, quando tiver 15 anos, vai estar dando na sua cara. Eu não esqueço nunca disso, que ela dizia isso, porque eu era muito rebelde mesmo, era daquela assim que eu ficava com raiva, eu derrubava as cadeiras, eu batia as portas. Tamo junto, tamo junto. Porque eu não sabia expressar as minhas emoções, né? E aí foi um processo. Gente, eu faço terapia há mais de 20 anos, né? Acho que uns 21, 22 eu faço terapia, que eu trabalho como psicóloga um pouco menos, né? Porque eu comecei a fazer terapia enquanto eu estudava ainda, mas que eu trabalho com a psicologia um pouco menos. Mas há quanto tempo eu venho me trabalhando para hoje eu ser capaz de gerenciar as minhas emoções?
né? E eu podia ter ficado com raiva dessa tia, eu podia ter renegado essa tia, não. Porque é sobre ela. E no final das contas, a agressividade não estava em mim, porque eu não sabia gerenciar minhas emoções. E aí vem aquele assunto, a gente nunca aprendeu, né? Então, hoje eu acho que se a gente aprender a gerenciar nossas emoções, a gente consegue trabalhar o marketing de uma forma mais interessante. Por quê? E aí volta para a história do Instagram. E eu volto para o Instagram, porque o Instagram é a rede mais, né, mais usada hoje em dia. Sim. E aí a gente volta para a história do Instagram. Gente, pessoas da nossa geração, assim que eu falo nossa geração 30 a mais, são pessoas, muitas, que têm dificuldade de abrir e gravar um stories. Mas a dificuldade de abrir e gravar o stories, elas não entendem que não é técnica. Não é técnica. Exatamente. É emocional. Porque não se trabalhou o emocional lá atrás. E isso pega no marketing. 100%. Então, essa dificuldade que eu já enfrentei com os clientes, que é muito desgastante, não é exatamente uma dificuldade que eu tenha, mas às vezes eu acho que... Eu já falo tanto no pessoal, sabe? Sim. Eu já tenho uma rede de contatos assim tão boa, tá? Eu consigo me relacionar bem com as pessoas, que eu não vejo hoje a necessidade de... Por exemplo, Herta Schwartz, tá no Instagram para tá colocando um conteúdo. Tem horas que eu vou lá e coloco, principalmente nos stories. Quando eu acho que eu tenho alguma coisa que para mim é interessante, eu vou lá e coloco. Entende? E aí nem é em termos de marketing, porque ela está querendo vender um curso ou porque ela quer aparecer. E nada contra isso. Pelo contrário, se você tem um produto que é bom, um serviço que é bom, vá lá, cara, é uma mídia para você expor o seu talento, o seu produto, a sua competência e vender, né? Então, nada mais justo. Mas muitas pessoas têm, de fato, essa dificuldade que não é técnica, não é ferramental. É a dificuldade de si próprio, de se expor. No final das contas, qual que é o medo? Ah, poxa, eu vou ser julgado, eu vou estar me expondo. Tem outra pessoa que está ali do lado da outra tela lá e está me vendo. E se eu falar alguma besteira, e se eu gaguejar? E se aí ninguém se interessar? E a pessoa acha que tem que ser perfeita. Chegar aqui, dar um baile e tal. Não, eu falei, aconteci lá no podcast. Não, cara, eu tô sendo eu, entende? Tô usando as roupas que eu gosto de usar, o meu estilo é esse. Enfim, sabe? Deve estar todo desalinhado aqui, um terninho. Não sei, cara, eu sou isso no meu dia a dia, sabe? Então, tem coisas que não adianta você ficar enfeitando o Maracanã, porque você não vai estar de acordo com o que você é de fato. Aí você vai passar uma imagem, uma mensagem que você ou não vai conseguir sustentar, né? Ou você então vai tentar se tornar aquilo. E pode ser que você consiga, pode ser que não. Vindo nessa história do sustentar e redes sociais, sempre tem essa história de blogueiras, né? E eu lembro de uma blogueira, eu tenho até medo de falar, porque eu não sigo muito blogueiras, eu tenho medo de errar o nome, mas eu acho que é aquela JK, que ela fez uma cirurgia plástica. A farofa da JK, né? Que tem. Se não me engano foi ela, mas como ela tem várias outras, como esse exemplo se aplica a muitas. Fez uma cirurgia plástica porque tinha, acho que era o nariz, se eu não me engano, era muito criticado. Tá, não vou falar o nome, não. Mas eu sei que tinha uma, que eu acho que é essa, que fez uma cirurgia plástica no nariz, porque era muito criticado. Dizia que o nariz dela era muito feio, que não sei o que lá. No final, ela se arrependeu. Eita. Porque ela não achava o nariz dela feio, mas ela fez porque nas redes sociais as pessoas criticavam muito. Aí ela se arrependeu por quê? Porque criticaram mais ainda quando ela fez a cirurgia. Disse que ficou pior, que não sei o quê. E aí ela fez para o outro, ela não fez sendo a verdade dela. E eu acho isso muito delicado. Tem pessoas que estão se mutilando, estão se transformando para viver mentiras, porque não é a sua própria verdade. Elas vão pelo que os outros falam na internet. E aí o que eu vejo? Isso como psicóloga, eu vejo que é uma pessoa que ela não tem uma autoconfiança, não tem uma autoimagem bem definida, não tem segurança e não vive a sua própria verdade. Então, a partir do momento que você vive a sua própria verdade, isso não quer dizer que você não vai ser atacada. Porque, infelizmente, você sempre vai ser atacada. E quanto mais frutos você der, mais atacada você vai ser. Porque não se joga pedra em árvore que não tem fruto. Mais fruto tem, mais pedra leva. Agora, ou você pode ir lá, ficar chorando com as pedradas, ou pegar as pedras e montar um castelo. Vamos nessa opção. Exatamente, você escolhe. E aí a gente volta para a questão do foco. Vai botar o foco na luz ou o foco na sombra?
Então, veja bem, não é que a gente queira negar que existe esse lado, vamos dizer, feio, ou esse lado dessa luta diária, dessa batalha mesmo, né? Vamos falar da batalha, porque luta parece que chegou ao fim dessa batalha, que é corriqueira. Sim. E até, vamos dizer, o que acontece nessas batalhas é legal você expor. Se você está expondo um trabalho na internet, você vai falar de coisa bonita? Não, cara, você tem que botar ali. Onde foi que eu errei? Porque é justamente nesse erro que o outro vai aprender alguma coisa. Mas é inteligente você saber expor. Porque o que eu vejo as pessoas muitas vezes elas pendem pro lado vítima. Isso é triste. Isso é Entendeu? Então, ou sangram em tanque de tubarão. Isso aí né? E é muito delicado isso. A gente precisa, eu acho assim, tem uma palavra que no começo, quando eu vi essa palavra, ela me incomodava muito, mas a partir do momento que eu fui lendo mais, que eu fui entendendo e que eu fui vendo que é bíblica, quando eu vi que era bíblica, isso acalentou meu coração, que é intencionalidade. Intencionalidade é da hora. Eu via a intencionalidade de uma forma muito negativa. Porque eu via de tipo meio que de interesseiro, você está fazendo aquilo para manipular. Só que depois eu comecei a entender que não. A intencionalidade, na verdade, ela não é uma manipulação. Ela é um direcionamento da energia. Perfeito. Então, por exemplo, eu tenho a intenção de compartilhar, qual que é assim, o meu propósito? É compartilhar conhecimento para fazer com que as pessoas possam crescer e prosperar. Então, com essa intenção, eu vou fazer um podcast. Com essa intenção, eu vou abrir horários no meu consultório. Com essa intenção, eu vou lançar curso na internet. Você vai criar todo esse trajeto até chegar naquele objetivo. Que aí eu não vou nem falar de propósito, né? O objetivo. Sim. Você criou tudo com a intenção de chegar aqui e pronto, e colher esse fruto aqui. Isso é ótimo. E aí a gente tem vários objetivos ao longo da vida, né? Sim. Então, quando a gente fala muito de propósito, parece que é uma coisa só que vai te deixar feliz. Alcancei o meu pote de ouro, né? É algo profundérrimo. Follow the yellow brick road, né? Parece que e não é, cara. A vida não funciona assim, não. Você tem um propósito agora, ou um objetivo agora, beleza. É uma meta, né? Aí Sim. tá, o que é que eu tenho que ir alcançando? Sei lá, as milestones, né? Tipo, o que é que eu vou alcançando aqui? Os checkpoints. Isso, fui. Daqui a pouco cheguei lá naquele objetivo. Só que eu vou querer outro. E assim segue a vida, sabe? Sim. E vai seguindo. Então, eu acho isso muito, muito mágico e massa. É uma forma da gente pegar... Eu ouvi uma vez uma expressão que eu achei bem legal. Fatiar o boi. Foi um curso que eu fiz, até do Nino Carvalho. Um abraço, Nino. Meu mentor. E tem essa expressão, acho que foi o Fraga que falou essa expressão, que é fatiar o boi na sala. Algo assim. Cara, simplesmente você pega aquele todo... Olha, diz, cara, tá bom, vamos botar em pequenas metas. E você vai alcançando pequenas metas e no final teu objetivo tá completo. Sim. Eu achei isso muito massa, sabe? Eu sei que tem outras analogias para isso, mas eu achei essa muito da hora, uma coisa nova. Vem lá de Sim. Goiás, achei da hora mesmo. Então, é sobre isso. Só que muitas vezes esse mundo hoje em dia é tão acelerado, é tanta coisa acontecendo, é tanta mídia para você botar conteúdo, é tanto você se comparar com aquele outro que já alcançou lá uma coisa que na sua cabeça nem é possível você alcançar, que você se compara. Aí você se quebra todinho, Então, entende? mas aí essa é a grande questão. O comparar, ele não necessariamente é negativo e a gente volta para o foco. E aí eu vou te dar o exemplo da minha mentora, né? A gente com as mentoras, como eu falei para você outro dia, a Kênia. Não é segredo para ninguém, eu amo ensinar. E aí estamos, né? Estruturando alguns cursos, alguns métodos. E a Kênia é um método que eu já apliquei, é um nome que eu já usei. E a Kênia chegou para mim e disse o quê? Tá ruim. Tá ruim. Tá e ruim. Quando ela disse o nome tá ruim, simplesmente bateu no meu ego. Se doeu, né? Doeu, porque eu disse, pô, como é que ela disse que tá ruim? E fez o quê? Eu fiz a comparação. Mas a comparação intencional. Estratégica, objetiva. Estratégica. Você tinha um porquê. Exato. Eu me comparei, eu disse assim, peraí. O primeiro foi, que é essa mulher? E o segundo, peraí, que eu trabalho com comportamento e emoção. Então, eu vou aplicar, né, skin in the game. Eu vou aplicar aquilo que eu faço no consultório com meus clientes. Então, respira fundo e olha de onde veio essa sensação. Ela tem o resultado que eu quero. Eu tenho o resultado que ela tem, não. Mas ela tem o resultado que eu quero. Então, se ela tem o resultado que eu quero, ela tá certa e eu tô errada. Então, foi uma comparação salutar. Outra coisa é você se comparar no estilo assim, ficar comparando e sofrendo e não fazer nada, não correr atrás, ficar só se vitimizando. Aí não dá. Aí não dá. Aí você tá perdendo tempo.
Microfone. Mais perto do microfone. Ai, gente, desculpa. É porque, enfim. De me boa, empolguei. Me conta. Então, assim, essa Então, comparação é a salutar. gente entender a intenção. Qual foi a intenção que eu fiz nessa comparação? A intenção minha nessa comparação foi crescer. Mas as pessoas fazem a comparação sem intenção. Fazem a comparação para se vitimizar. Fazem a comparação simplesmente porque estão com o ego ferido. E muitas vezes as pessoas elas não entendem que elas se sabotam. E fazer a comparação é uma forma de sabotagem. Sim. E assim, às vezes essa comparação você desdenha do outro. Aquela história, né? Quem desdenha quer comprar. Muitas vezes, né? Sim. Então, você gostaria de ter tal coisa, só que você pensa, pô, olha o trabalho que isso deve dar. Então é melhor ficar aqui no meu mundinho e fingir que, né, tô aqui de boa. Mas você queria aquilo. E se você quer realmente, e você desenhou isso pra sua vida, cara, vá atrás. Sim. Vá atrás, entende? Ou então, se você olha realmente você não curte, você quer outras coisas da sua vida, vá atrás também das coisas que você quer. Não fique se comparando, não. Mas é muito mais fácil a gente praguejar. É muito mais fácil a gente botar a responsabilidade nos outros do que assumir a responsabilidade. Como eu fiz, não foi, apesar de eu me trabalhar pra caramba, não foi fácil eu dizer assim, bota o rabinho entre as pernas, você tá errada, começa tudo de novo. E outra, você tá na mentoria, você pagou pela mentoria. Sim. E pagou a peso de ouro. E vale cada centavo. Vale. E aí você, pelo orgulho ferido, o ego daquele momento, pô, como assim falou que o nome do meu curso tá uma B, uma Bósnias? Aí você, não, peraí, quem é que tá falando isso? Quem é ela? Pô, ela é a pessoa que eu contratei pra me dar essa consultoria, essa mentoria, e alguém que já chegou onde eu quero chegar. E aí a gente tem outro ponto delicado. Muitas vezes a gente contrata grandes players, mas a gente precisa ter muito cuidado. Não citarei nomes, mas tem um grande player do mercado. Tem um enorme player do mercado que trabalha com lançamento. O primeiro que começou a trabalhar. Mulher tá dando muita dica. Enfim, não tô falando o nome. Tô zoando, né? tá? Mas essa criatura tem uma pessoa que me chamou, Ana, vamos lançar um curso comigo? Vamos lançar no método dessa criatura. Vai ter um evento online, você vem como minha convidada para participar do evento dessa criatura. Enorme player do mercado. Quando começou o evento, eu não consegui passar 1 hora no evento. Eu disse para ela, olha, muito obrigada, mas essa pessoa, ela trabalha ativando gatilhos de ansiedade. Eu percebia na pessoa que me convidou, e percebia, porque depois ele botou em grupo, na sala do Zoom, para conversar, e aí eu percebia nas outras pessoas o mesmo gatilho de ansiedade. Você vai conseguir, não sei quantos, mais de 100 mil reais em 6 dias, no primeiro curso que você vender. Cara, não é assim. Não porque você não conseguiu com o meu curso, que era... Nem sei quanto era o curso. Eu só lembro quando era a mentoria que ela falou. Ela disse assim, você não conseguiu no curso, então você tem que passar para o próximo produto, que é uma mentoria de 40 mil reais. Ela ia vender o carro, para comprar a mentoria. E aí a gente tem a famosa esteira de produtos, né? Entende? Você tá aqui num ponto, vai no outro e tome dinheiro. Mas aí a questão não é essa. Você pode ter uma esteira de produto, mas você tem que ter muito cuidado com quem você se compara. Porque o cara é um grande player do mercado. Porém, ele não trabalha de uma forma que eu sinto correta. Porque ativa uma ansiedade, uma angústia e uma dor de uma forma negativa. Todo mundo para vender ativa uma dor. Porque é a dor que vende, mas você fazer isso de forma... Na minha opinião, ele está fazendo de forma antiética. Tem uma coisa interessante sobre isso, Ana. Muitas vezes a gente consome, né, uma consultoria, a gente contrata alguém pela questão da marca. É a marca. Então, muitas vezes você é um empresário, você não está nem vendo aqui, poxa, vai dar super... Ou, sei lá, consegui vender X vezes mais, multipliquei aqui, né, multipliquei aqui a minha renda e coisa e tal. Você está indo pela marca, só que aquela pessoa não vai nem conseguir te dar uma consultoria assim, mais personalizada, não vai estar com você no dia a dia do teu negócio, não vai sentar para entender exatamente tudo. Enfim, é uma coisa meio que empacotada, Sim. É mais rápido e você não tem um acompanhamento assim, mais de perto, mais humano mesmo. E muitas vezes você quer aquilo e tá tudo bem, cara. Se você ressoar com aquilo ali, manda brasa. Mas muitas vezes você tem outro que tá ali próximo a você, que tá pegando na tua mão, que tá acompanhando o andamento do teu negócio e tá funcionando. E você tá pagando, sei lá, 1/3 ou, sei lá, 10% do valor que você pagaria no outro. Então, gente, tem mercado para todo mundo e tem vários tipos de
estrategistas de marketing, marqueteiros, consultores de marketing, por aí vai. Agora, eu acho, qual que é a chave aí? É você se entender. Se você não se entender, você vai sair escolhendo um monte de gente que não tem nada a ver com você. Sim. E aí você vai investir uma grana, tal, achando que está comprando uma marca X e vai ter um resultado Y. Cara, não vai. Entende? É como você pagar, vou começar a academia, e tu pagou e não apareceu lá. Tu acha que vai emagrecer só porque pagou? Não. Óbvio que não. Ou entende? então, como muita gente faz, paga lá no estúdio, aí chega lá pra treinar, olha, aí o instrutor fala assim, você vai treinar X. Aí diz, não, hoje eu não quero treinar X, eu quero treinar Y. Tipo, como é que você vai ter o resultado se você pagou pra pessoa? E é muito interessante isso, porque você paga pra pessoa, mas você quer dizer o que é que a pessoa tem que fazer. Perfeito, cara. Cara, não tem sentido você pagar um profissional e você dizer o que é que o profissional tem que fazer, porque senão Tá pagando por quê? Não já sabe o que tem que fazer? aí Teoricamente, você tá não acha? pagando ou porque você pegou um profissional que não prestava, e aí você tá dizendo o que tem que fazer, pegou um pelo preço, muitas vezes, ou porque realmente você quer controlar uma coisa que não é da sua área. Exatamente. E eu vou dar um exemplo super simples, super simples. Eu fui numa loja de cabelos, nessa loja de cosméticos, eu cheguei assim pra moça, né? Você quer ajuda? Quero. Eu quero um mousse de cabelo que não tenha álcool. Ela, tem esses aqui. Ela, por que você quer um mousse? Eu disse, não, pra definir que o meu cabelo é muito fino e quando bate o vento fica todo desbagunçado. E eu quero um que não tenha álcool. Tem visita aqui. Eu quero um que não tenha álcool pra não ressecar, mas também que não deixa aquele negócio duro. Ela disse, você já usou geleia? Cara, eu fui lá com a cabeça de pegar o mousse, só que eu não sou a expert. Eu nunca usei geleia. Aí eu falei, não, nunca usei. Ela disse, tem essa aqui que faz o que você quer. Eu disse, deixa o aspecto molhado. Ela, não. Eu disse, eu confio na mulher, ela que é a expert. E eu amei o produto. Olha. Me atendeu muito mais do que se eu tivesse comprado um mousse. E aí a gente tem que entender, cara, se eu contrato um expert, eu tenho que deixar o expert fazer. Eu acho que gostei demais, cara, desse exemplo. E assim, o que tá pegando muito hoje em dia é que todo mundo, eu acho que pelo excesso de informação, e porque a pessoa vai ali, é aquele conhecimento em T, né? Você quer saber de um monte de coisa e você se aprofunda na sua área, beleza. O cara, sei lá, de repente, ele citar uma profissão X aqui, enfim. Aí ele entende muito da área dele, só que ele acha que entende de marketing, ele acha que entende, sei lá, de distribuição de produto, né, de logística, ele acha que entende de contabilidade, ele acha que entende de estoque, sei lá, ele acha que entende de tudo. Cara, não entende, você entende qual que é o teu métier, qual é o teu negócio, é X. Deixa a outra parte pro profissional da área. E entende? Por isso que dá ruim em muita empresa. Perfeito. Porque o dono quer achar que entende tudo. Que entende tudo. Você tem que saber as coisas. Por exemplo, como eu faço espetáculo de pole dance, eu fui fazer um curso de iluminação cênica. Vou trabalhar com isso? Não. Vou fazer iluminação? Não. Mas por que eu vou fazer o curso? Para saber falar com o profissional. Porque o profissional, às vezes, falava uma coisa, o quê? Não tô entendendo. Oi, a piramboca da parafuseta? Não entende nada, E aí, sabe? uma vez, eu pedi pra um profissional fazer, eu quero uma luz assim. Aí ele disse assim, não dá não pra fazer. Aí eu disse, dá sim. Se você fizer assim, 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 assado, ele, cara, realmente assim dá. Porque eu sabia falar com o cara, porque eu fiz o curso, eu não ia lá fazer. É uma questão do vocabulário, é a questão de conhecer um pouco mais. Tipo, se você é menos um naquela área, se você saiu com um, você já está numa grande vantagem. Com certeza. Então, você ter essa curiosidade até seletiva. Pra você saber, foco. Para você saber escolher bons profissionais para trabalhar com você. Só que nada disso funciona se você primeiro não tentar entender quem você é. E aí a gente volta. Desenvolvimento pessoal, cara, é tudo. Então, assim, antes de pensar em marketing, pensa em desenvolvimento pessoal, no sentido de quem você é. Você é o dono da empresa, beleza. Mas a empresa, ela é composta de um monte de gente. Quem são as pessoas que trabalham com você? Entende? Então, um tem um perfil mais comunicativo, um é mais... sei lá, o perfil DISC, né? Você pega lá os 4 perfis. Executor e tal, e por aí vai. E aí você diz, certo, quem eu sou desses 4, ou de outros perfis, que a gente tem um anagrama, né? Que chama, né? O Eneagrama. Eneagrama, isso. Tem outros métodos, né? Sim, personalidades e tal. Então, assim, quem é esse pessoal que trabalha comigo? Aí, quando você faz uma entrevista de emprego, né? Você, enquanto dono do negócio, aí, o RH faz a entrevista, faz 1000 perguntas. Você é isso, como é o seu dia a dia e a sua família, papapá. Aí, e sobre você? O que é que você sabe sobre si? Entende? Você já se sabatinou para entender quem você é primeiro? E para saber com que tipo de personalidade você funciona melhor? Exatamente, sabe? Então, assim, tem esses gaps que ficam e tudo isso tem a ver com marketing, sabe? Lembra? Marketing enquanto raiz. Marketing é toda aquela logística, do insumo até o produto final. Sim. Isso serve para pessoas também, para a empresa e para a pessoa. Então, por isso que storytelling é importante sim, não é só uma palavrinha da moda. Beleza, eu não queria falar em storytelling, mas queria falar, como que se deu a minha vida até então?
Quais Sim. os desafios Porque que eu já o que passei? é o storytelling? Inclusive, para as pessoas que não sabem, o storytelling é você contar a sua história. Só que você contar a sua história de forma intencional Intencional. e estratégica. Exatamente. Então, Entendeu? é sobre isso. É como E a jornada do herói, né? É porque, tem uma coisa que às vezes dá um ranço nesse mundo digital, porque assim, quando você tem uma coisa que ela cola, aí ela é disseminada, ela é tão disseminada o tempo inteiro por todo mundo que vira um ranço. Um ranço, sabe? Sim. E é por isso que tudo Mais do satura mesmo, muito commodity. rápido. Né? É, commodity topada. E aí o que é Isso muito satura. E aí, o que é muito interessante? E aí, a gente vai fazer o merchan, tá? O que é muito interessante, a gente vem para disruptar o mercado. Então, o que a gente Qual que é viu? a sacada, né? Qual que é a sacada? O que a gente viu como dor? Eu, como expertise de psicóloga, a Herta, com expertise de estrategista digital, a gente viu que as pessoas estavam com dor, começando do básico, com dor para fazer uma gravação, para gravar um stories, para gravar um podcast. E o gravar, entenda, é colocar a sua voz no mundo. Exatamente. E aí, o que a gente fez? Nós criamos um curso, uma mentoria, na verdade, é uma mentoria express de 7 dias para destravar. Extravar. Para que você esteja habilitado ou esteja capaz, se sinta capaz de pegar essa tua mensagem, você sabendo o que de fato você quer comunicar e colocar para jogo, entende? E assim, porque são trocentas técnicas, porque, Herta, isso. E Ana, o pessoal já faz isso aí, o que mais tem é curso de gravar stories. Não, você não tá entendendo. Não. Então, assim, a gente vai ter essa questão psicológica, não é sobre o gravar o stories em si. Isso é, vamos dizer, o final, é o produto final, né? Sim, é o que você é o recebe, é o resultado. resultado. Mas, na verdade, é sobre você identificar as travas que você tem. É você perder, sabe, esse medo de, assim, pegar um celular e olhar aqui pra câmera, sabe? Porque até isso é complicado. Porque o problema não tá no celular. O problema é você saber que tem outra pessoa no outro lado da tela que vai estar vendo aquilo que você postou, aquilo que você colocou pro mundo. Outra coisa que a gente já falou aqui é sobre você pegar uma mensagem e sintetizar essa mensagem em 1 minuto, em 30 segundos. Então, a gente enxerga esses pontos como sendo, assim, as maiores dificuldades. Gravar o story, isso não é nada. Porque tem, inclusive, a técnica do espelho, né? Você pode dar um spoiler pra galera. Mas, basicamente, se imagina assim, você chegar em frente a um espelho e falar: oi, pessoal, meu nome é Herta, hoje eu vou falar aqui uma coisa bem interessante sobre marketing. Mas não é aquele marketing que você tá acostumado. A gente vai falar aqui do marketing holístico, tal. E começa a falar. Então, assim, o espelho, eu sei que eu tô falando só comigo ali. Mas e se isso aqui fosse o espelho? Eu falaria tranquilamente. Mas não, aqui não é um espelho. Isso aqui, ele tem o poder de replicar aquela minha mensagem. E aí onde o bicho pega, porque entra em segurança. Exato, e é isso que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar em você todos os aspectos emocionais que lhe bloqueiam para fazer um vídeo, para gravar um stories, para gravar um podcast, para participar de uma entrevista. Então, no fundo, o gravar, ele é o final. Mas todo o processo que tem no meio, como você estruturar suas ideias, como você se sentir segura, se sentir livre e deixar fluir, né? Deixar Afinal fluir. de contas, esse é o nosso nome isso. do podcast, como você deixar fluir a coisa. Então... E aí onde vem, a gente une a questão da psicologia com o jornalismo, né? Que são as nossas formações, para estruturar esse curso e fazer acontecer, né? Então, você pegar essas ideias e concatenar as ideias, né? Estruturar de uma forma que você passe a tua mensagem e psicologicamente você se entender para saber que mensagem você quer passar de fato, né? Que não agrida o seu eu, que não agrida, né? E que você possa fazer o seu marketing da tua empresa alinhado com quem você é, sem você ter que estar postando 395 bilhões de vezes. E sem que isso seja um peso. Exatamente. Que isso seja fluido, que isso seja leve, que isso faça parte do teu dia a dia, que seja natural para você. Okay? Então, se você se interessou, entra lá no @Ana Helena Paz, Helena sem H, por favor, porque como diz a minha mãe, é sem acessórios. Ana Helena Paz, tá? Vai ter um link lá na bio, ou até aqui no vídeo. Sempre quis fazer isso. Aqui, embaixo desse vídeo, vai ter um link. Se vira, Herta, coloca o link embaixo do vídeo. Embaixo desse vídeo vai ter um link que vai levar você para o curso. É isso. E você... Não é um curso, desculpa, uma mentoria. Então, é uma turma que tem início e que tem fim, é uma turma fechada, onde você vai ter um grupo no WhatsApp de suporte, onde vai ter acesso direto a gente durante esses 7 dias, porque a gente acredita que essas coisas, elas são feitas de uma forma intensa e de uma forma rápida. Porque ficar
ficar... De lero-lero, né? de Não dá. lero-lero não é a Não dá, nossa cara. Você já percebeu que a gente entrega mesmo, entrega tudo e com intensidade e com rapidez. Então, são Isso. 7 dias a nossa mentoria, onde você vai ter acesso ao grupo, onde você vai ter um encontro online ao vivo no começo, um encontro online ao vivo no final, vai ter tarefas entre um encontro e outro, e vai ter também alguns prêmios para quem fizer, né? Quem cumprir as tarefas. Isso. Então, clica no link para saber mais. E uma coisa que é bem importante ressaltar é o seguinte: só entra, tá no link. Você pode até entrar de curioso, curiosa. Mas assim, só clica lá para se inscrever se você realmente tiver a fim de participar, sabendo que não é um curso que eu paguei, passei. Não, cara, você vai pagar, você vai participar ativamente. Sim. E até porque a gente não quer alguém que chegue lá que faça corpo mole e depois é a nossa reputação que fica em jogo. Então, Sim. assim, vai investir um dinheiro, investir em algo que você sabe que vai fazer. Então, você vai acompanhar aqui no link que a gente vai colocar embaixo. Toda a questão é de uma página que você vai ver o conteúdo, você vai ver o que, é que a gente está preparando para você. E se você achar que aquilo ali é para você, que é bacana, entra aí e vamos junto. E se comprometer a fazer as Sim, porque atividades. senão viu? nem cole lá, viu? Não, só quero Não, aí- case de sucesso. É, E não, são aí- vagas limitadas, porque é a primeira turma e a gente quer, né, ter um contato mais próximo. Então, Sim. clique no link. Mais alguma Considerações coisa? finais, Considerações finais? Não sei, é isso aí. Sim. Então, uma coisa que eu sempre penso é o seguinte, ó. Você que é um profissional liberal, você é um médico, ou qualquer outra profissão. Estou falando de médicos agora porque eu estou com um projeto focado em marketing para essa área da saúde, tá? Mas se você tem qualquer profissão e você acha que você tem que estar em TikTok, tem que estar em Instagram, postando trocentas vezes, deixando de exercer a tua profissão ou abdicando dela algumas horas do seu dia para estar sendo influenciador ou qualquer coisa do tipo, olha, você não precisa, tá? Você estudou para exercer a tua profissão. Deixa essa parte de marketing e tal com quem é da área, que vai saber fazer da melhor forma possível. E também desencana dessa de coisa de Instagram. Não é a única mídia que existe. Dependendo da estratégia que se utilize, nem é a melhor mídia a ser utilizada. E vai por mim, existem outras formas. Se você quiser conversar um pouco mais sobre isso, tem o link também aqui do meu site. Você pode ir lá e agendar uma consultoria gratuita, onde a gente vai conversar, tá? Geralmente, esse encontro, ele demora cerca de 20 minutos. Vou conversar com você, você vai me ver, eu vou lhe ver. E a gente parte para a segunda etapa. Mas primeiro a gente tem esse contato, né? Para saber se dá match. E assim, se você, como eu, também não curte Instagram e não quer ver o Instagram como, sei lá, o senhor da sua vida, cola junto que eu tenho certeza que você vai gostar da minha forma de trabalhar e dos resultados que eu já dou para os meus clientes. É isso aí. Muito obrigada, Herta. E vamos, que a gente tem muita gente aí para ajudar e alavancar. Um brinde aos bons momentos da vida. Amém. Aí. Oi, meu amor.